Você quer compartilhar um pouquinho do seu caso, da sua história? Sim, vamos lá. Então, agora ao vivo, bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre um caso clínico, e acho que isso pode gerar até mais discussões, mais perguntas, e junto com Ramiro, Lobel, a gente poder trazer um pouco de talvez clareza e ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Bom, vamos lá. O caso que eu trouxe hoje é uma paciente que eu conheço desde 2016. Ela, na época, tinha 23 anos e era noiva. Eles seguem uma religião, eles são bem seguidores, né, dos princípios dessa religião. Ela nunca tinha tido relação sexual. E a queixa dela, principal, era cólica menstrual, não era uma cólica incapacitante. Ela não tinha dor na relação sexual, mesmo porque ela não tinha tido relação sexual ainda na época. Ela só percebia um aumento de frequência da parte intestinal durante o período menstrual, mas sem dor. E no momento ela não tinha desejo reprodutivo. Quando ela chegou a mim, ela teve um episódio de uma cólica um pouco mais intensa, foi a um pronto-socorro, fez exames, ficou preocupada com os resultados e depois passou em consulta. A gente repetiu alguns exames de imagem e ela fez essa ressonância magnética que identificou uma endometriose numa região entre o útero e o intestino, que a gente chama de retrocervical, um foco relativamente pequeno. Ela tinha endometriose nos ovários também, então pelo menos 3 cistos de endometriose no ovário do lado esquerdo. O ovário direito dela não tinha nenhum foco de endometriose. Algumas aderências pélvicas, né, a princípio o laudo da ressonância sugeriu, e sem nenhuma lesão intestinal. Então, o que a gente optou por fazer? Avaliamos também a reserva ovariana dela, do ponto de vista quantidade de óvulos que essa paciente pode produzir, e para isso a gente usa o hormônio antimileriano. Ela tinha um valor de 2,7, um valor alto, um valor bom, e como ela tinha tido um único episódio de dor, mas a qualidade de vida dela era normal, ela não tinha prejuízo na qualidade de vida, não deixava de trabalhar, estudar por conta das cólicas, ela não tinha nenhum tratamento clínico sido feito anteriormente. E como a gente viu, nenhuma lesão de endometriose que pudesse colocar em risco órgãos-alvo, como o Lobel comentou, às vezes a gente precisa ir direto para a cirurgia independente dos sintomas, mas não era o caso. Então optamos por entrar com uma progesterona para tentar controlar os poucos sintomas que ela teve só um período, né, uma menstruação com uma dor um pouco mais intensa, então a gente utilizou Dienogest. A gente conversou bastante e optou por acompanhar de perto os sintomas e acompanhar de perto esses cistos de endometriose dela, do ovário, e se a doença poderia ter alguma evolução. No início, esse acompanhamento foi feito até a cada 6 meses, depois a gente passou para anual, e eu vou pular alguns anos aqui e chegar em 2019, quando, depois de algumas consultas, alguns exames, nós tínhamos optado já por interromper o Dienogest. Ela já estava casada, tinha desejo reprodutivo, e a gente chega no momento que ela já estava há 8 meses tentando engravidar naturalmente, sem conseguir êxito. Ela ainda tinha cólicas menstruais, mas essas cólicas não eram intensas, incapacitantes, e também um intestino que mudava um pouco durante o período menstrual, mas sem dor. Na ressonância dela, então já viu, a gente continuava vendo uma lesão ali entre o útero e o intestino, que seria essa lesão retrocervical, uma lesão no peritônio vésico uterino, ou seja, na região da bexiga, mas já tinha uma lesão que acometia o intestino, né? Então uma lesãozinha que infiltrava um pouco a parede do intestino,
e também o cisto de endometriose do ovário esquerdo parecia ter aumentado. Então, era uma paciente que, nesse momento, já estava há 8 meses tentando engravidar, é uma paciente jovem, com cisto de endometriose no ovário esquerdo já maior, já cometendo boa parte do ovário dela, e com uma lesãozinha no intestino. Então, aparentemente, essa endometriose evoluiu nesses anos, apesar da maior parte desse período ela ficar usando alguma medicação, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, depois de muita conversa, a gente, exatamente como o Lobel falou, a gente expõe todas as opções, a gente tenta discutir prós e contras de cada tratamento. A gente optou por fazer um congelamento de óvulos, uma vez que a gente sabe que a cirurgia pode diminuir a reserva ovariana da paciente. Após o congelamento de óvulos, fizemos uma esteroscopia diagnóstica, uma laparoscopia para o tratamento de endometriose, e o combinado foi que ela tentaria mais 6 meses naturalmente, mesmo sabendo que ela tinha uma endometriose do tipo profunda, que a gente sabe que a chance de gravidez natural não é tão elevada assim, mas pela idade dela e pela reserva ovariana, a gente teria esse tempo para tentar uma gravidez natural. Então, fiz o congelamento de óvulos dela, então a gente estimulou e fez todo esse processo que o Lobel comentou, só que a gente não fertilizou os óvulos, a gente congelou esses óvulos, porque talvez ela conseguisse engravidar naturalmente e a gente não precisaria ter embriões congelados. E após o congelamento de óvulos, fomos para a cirurgia. Então, na cirurgia foi feito um shaving de reto, então acho que durante o evento vocês talvez entendam um pouco melhor. É uma cirurgia que a gente não precisa tirar um pedaço do intestino, a gente só tira o foco de endometriose, isso quando a lesão da endometriose é pequena no intestino. Tiramos a endometriose que estava ali embaixo do útero, a endometriose da bexiga, tiramos os cistos de endometriose dos ovários e testamos a tuba da paciente, e a gente percebeu que a tuba dela tinha passagem dos dois lados. Na sequência, ela tentou engravidar naturalmente, então depois de 8 meses de tentativas naturais, infelizmente ela não engravidou, e a nossa decisão foi descongelar parte dos óvulos dela, porque pela religião dela, e isso a gente respeita demais, e toda a parte de decisão individual tem que ser muito respeitada. Eles não queriam ter embriões excedentes congelados, então a gente optou por descongelar apenas 7 óvulos. Dos 7 óvulos, depois que eles são fertilizados, nós tivemos 2 blastocistos, que são aqueles embriões que o Lobel mostrou que já estão no 5º dia de vida, com mais de 100 células. E a gente optou por transferir esses 2 embriões para o útero dela. Acabou não tendo embriões excedentes desse descongelamento de óvulos. E o ano passado nasceu a filhinha do casal, depois dessa jornada relativamente longa aí, de endometriose e congelamento de óvulos, etc. Então, a ideia desse caso é a gente discutir sobre um dos caminhos que a gente pode ter para conseguir a gravidez e tratar a doença também. Acho que agora, talvez o Lobel possa dar seguimento, ele vai discutir também um caso, e depois o Ramiro volta.